Nos últimos meses, você deve ter percebido uma coisa. Cada vez mais, investidores, famosos, influenciadores estão utilizando o consórcio como uma ferramenta silenciosa para alavancar o seu patrimônio. Em 2026, esse mercado vai viver um período mais lucrativo dos últimos anos, mas principalmente para quem entende e para quem sabe como usar essa ferramenta. Só que tem um detalhe: enquanto muita gente ainda acha que o consórcio é só para quem não tem dinheiro, existe uma minoria que literalmente está ganhando dezenas de milhares de reais simplesmente por utilizar da maneira correta. Eu vou te mostrar como exatamente isso funciona. Pessoas como Renato Cariani, Pablo Marçal, Tecar estão utilizando essa ferramenta como uma estratégia para alavancar os seus lucros e para alavancar o seu patrimônio da maneira correta. E esse tipo de situação só acontece com quem aplica e utiliza da forma como eu vou mostrar a partir de agora. Então, no vídeo de hoje, eu vou te mostrar como ganhar dinheiro em 2026 utilizando o consórcio através de 4 estratégias que já foram comprovadas e que qualquer pessoa pode aplicar. E olha só, mesmo sem ter muito capital para poder iniciar, você vai entender a lógica por trás da contemplação, como fazer uma alavancagem financeira da forma correta e por que o consórcio se tornou um mecanismo onde você pode construir patrimônio sem pagar juros. E um aviso importante: fica até o final, que as últimas estratégias são as que mais fazem diferença na hora de colocar dinheiro no seu bolso. E se você entender isso hoje, você nunca mais vai olhar para o consórcio da mesma forma. Antes de entrar nas estratégias, eu preciso mostrar para vocês o cenário que está se formando para o ano de 2026. Porque não existe oportunidade sem um contexto. 2026 está criando um ambiente muito favorável para quem aplicar essas estratégias da forma correta. Primeiro ponto: as taxas de administração estão subindo de forma silenciosa juntamente com a Selic. Já os grupos antigos, aqueles grupos que já estão rodando, têm uma taxa consideravelmente baixa comparada com as que estão entrando no mundo agora. Isso significa que quem entrar agora nesses grupos mais antigos tem um diferencial muito competitivo. Paga menos, recebe mais poder de compra e ainda tem uma maior liquidez na hora de realizar uma venda de uma carta contemplada. Segundo ponto: preço dos bens continua subindo ano após ano. Isso não é uma opinião, isso é um fato que já vem acontecendo. Quando o preço dos bens sobe, quem é contemplado antes tem um poder de compra muito mais forte, porque você paga o valor fixo, mas recebe uma carta que acompanha o valor do mercado. Terceiro ponto: cada vez mais as pessoas estão entendendo que consórcio não é um financiamento, porque ele não tem juros. E conforme o financiamento fica mais caro, mais pessoas migram para o consórcio. O que gera isso? O maior número de lances ofertados e uma maior necessidade por cartas contempladas. E quem já está no mercado sai com 2 ou 3 passos na frente dessas pessoas. Quarto ponto: a demanda por consórcio como investimento está crescendo. Não só para comprar um bem, mas para revender a carta contemplada com uma boa margem de lucro. E isso cria um mercado secundário extremamente forte, principalmente com imóveis e veículos. Quanto maior a demanda, mais bem posicionado fica quem já tem esse ativo na mão. E é justamente por isso que entender as estratégias certas faz toda a diferença. Em 2026, quem entender melhor essas estratégias vai ter a possibilidade de ganhar dinheiro e realizar lucros em lugares onde a maioria das pessoas nem imagina que pode ganhar dinheiro com isso. Agora que você já entendeu como funciona o consórcio como uma ferramenta de construção de patrimônio, vamos entrar na parte agora que realmente diferencia de quem usa consórcio como consumidor para quem realmente quer se tornar um investidor na área. Existem basicamente 4 formas principais de lucrar com consórcio. Todas funcionam, mas cada uma delas exige um perfil diferente, o que gera um nível de resultados também bem distintos uma da outra. E é aqui que a grande maioria das pessoas acaba se perdendo. Elas não conseguem enxergar as diversas oportunidades que tem dentro dos consórcios e acaba às vezes olhando apenas para uma ponta, se frustrando porque aquela ponta não condizia com o momento daquela pessoa. A primeira é a venda da carta contemplada. É a estratégia hoje mais conhecida entre os investidores e é a que pode, se aplicada da forma correta, gerar um maior retorno no menor espaço de tempo. A segunda é a barganha mais a compra e revenda de bens. O que isso quer dizer?
Com o valor que eu tenho de um consórcio, eu tenho um baita poder aquisitivo. Então eu posso utilizar para realizar a compra de um bem e depois, já conseguindo um bom desconto daquele bem na negociação, pois eu estou pagando à vista, revender aquele bem e repassar talvez aquela carta para outra pessoa também. A terceira é a técnica da autoquitação, que é onde muitos iniciantes constroem um patrimônio de verdade. Ou seja, eles pegam, fazem a aquisição de um bem e esse bem vai gerar um aluguel, vai gerar uma margem de lucro que vai ser utilizado para realizar o próprio pagamento da sua carta de consórcio. E a quarta é o rendimento e o reajuste da sua carta de consórcio. Pouca gente sabe, mas quando você é contemplado e você acaba não utilizando aquele valor, a administradora ela pega aquele recurso e aplica num produto de alta liquidez e muita segurança para que ele não fique lá parado e sim fique lá rendendo. Então, no momento que você solicita aquele valor para fazer aquisição de um bem, aí você tem aquele valor corrigido por uma aplicação segura. Fora isso, mesmo que a pessoa não tenha sido contemplada, ainda assim a carta dela sofre um reajuste anual, sempre valorizando. Cada uma dessas 4 estratégias tem um papel específico. Algumas funcionam melhor para quem quer uma liquidez mais rápida, outras servem melhor para quem pensa no longo prazo, e tem estratégias que só têm sentido para pessoas que têm disciplina e entendem o poder da alavancagem. O ponto é, ao final desse vídeo, você vai entender qual é a melhor estratégia para o seu perfil e qual delas pode colocar mais dinheiro no seu bolso em 2026. Vamos começar então pelo método número um, que é o método mais conhecido entre os investidores hoje, que é a venda da carta contemplada com ar. E para entender a lógica por trás dessa estratégia, você precisa visualizar o seguinte: uma carta não contemplada, ela funciona exatamente como se fosse um imóvel que hoje está ainda na planta. Quando você compra um imóvel na planta, a tendência é que você pague menos do que o valor de mercado ao finalizar aquela obra. Então, quando se finaliza uma obra, a tendência é que os preços de mercado subam juntamente. E no consórcio não é diferente. Uma carta não contemplada é como se fosse um imóvel na planta. Agora, quando você contempla, você vê o mercado correr atrás daquela oportunidade. Então, automaticamente, o valor de mercado acaba subindo consideravelmente. Quando a cota é contemplada, seja por lance, seja por sorteio, ela passa a ter um valor de mercado maior do que aquilo que você pagou até agora. Ela se torna desejada porque quem compra uma carta já contemplada está ganhando um ativo muito importante, que é o tempo. E tempo no consórcio é dinheiro. E é aqui que entra o ágio. O ágio, basicamente, ele é a diferença entre o que você já pagou e o que você vai pedir de entrada naquela carta. E o melhor, esse lucro ele não tem taxa e não tem impostos, o que torna essa estratégia ainda mais rentável. Outro ponto importante no mercado de consórcio é que o preço de uma carta ela não é fixa. Ela varia conforme a administradora, o crédito, a demanda. Ela varia conforme a administradora, o crédito, a demanda, a qualidade do grupo, o histórico de pagamento e o momento econômico. Ou seja, uma carta que hoje vale X, em uma semana, 2 semanas, ela pode valer X mais 20%. Olha só, quem opera essa estratégia precisa ficar atento na precificação. Vender barato demais significa perder lucro. E vender caro demais significa ficar com ela parado por muito tempo. Por isso, investidores sérios fazem uma análise rigorosa antes de fazer a compra, o que pode gerar um prejuízo ou fazer uma trava e não conseguir vender naquele momento. A venda da carta contemplada é uma das estratégias mais lucrativas do consórcio, principalmente para quem tem pressa de retorno e entende o spread que pode conseguir em cima daquela negociação. Agora vamos para a segunda forma de lucrar, uma das estratégias mais eficientes para quem gosta de operações mais táticas, digamos assim, que é a barganha mais a revenda de bens. Quando você tem uma carta contemplada, você se torna na prática um comprador à vista. E quem tem o dinheiro à vista sai na frente. Quem tem o dinheiro à vista não paga preço cheio, negocia, pressiona e principalmente recebe propostas que o investidor comum nunca recebe. É por isso que investidores utilizam a carta contemplada para realizar a compra de imóveis, veículos com grandes descontos. Não estamos falando de 2, 3%, dependendo do cenário, consegue se comprar com 10, 15, 20% de margem ou até mais
principalmente na questão dos veículos. A lógica é simples: se você compra um carro abaixo da tabela, você já está lucrando mais do que a maioria das pessoas comuns. E quando você revende ele, você já está ganhando um spread muito maior. O spread seria basicamente o lucro, que é a valorização entre o que você pagou e o quanto você está vendendo aquele bem. Existem basicamente duas formas de operar essa estratégia. A primeira é repassar o bem com a carta. Você vai lá, faz a venda do bem e transfere a carta, que já está, vamos dizer assim, financiada naquele patrimônio, para aquela pessoa. Ela segue pagando, paga a diferença para você e segue pagando o que falta da carta e vida que segue. E segundo é trocar a garantia na administradora. Então você foi lá, vendeu aquele bem lá para a pessoa não quer ficar com a carta contemplada ou você não quer transferir, você precisa fazer uma troca da garantia. Então você entra em contato com a administradora, dá uma nova garantia para eles, a pessoa paga, leva o carro sem nenhuma alienação mais, e você faz esse câmbio com a própria administradora mesmo. Investidores profissionais usam essa estratégia todos os meses. É uma forma de transformar o poder de compra do consórcio em um lucro direto. O ponto é, quem domina a arte da barganha com o consórcio nunca sai no prejuízo. Agora nós entramos numa das estratégias mais poderosas para quem quer construir patrimônio, previsibilidade e uma renda passiva, que é a autoquitação da carta. A lógica ela é simples, mas extremamente inteligente. Com uma cota pequena, você consegue acessar um crédito grande. Quando é contemplado, você usa esse crédito para fazer a liquidação no financiamento que já existe, multiplicando instantaneamente o poder de compra do seu dinheiro. Pense comigo. Se você tem uma carta de 300 mil e você pagou até a contemplação algo aproximadamente entre 50 mil reais, você tem a possibilidade de multiplicar o seu patrimônio em pelo menos 6 vezes. Nenhum investimento tradicional te dá essa oportunidade de amplificação do seu patrimônio de uma forma sem risco. E é aqui que a técnica se transforma em estratégia. Você usa a sua carta para quitar ou para fazer a compra de um imóvel, você loca esse imóvel e o próprio aluguel paga as parcelas da sua carta. Ou ainda, em alguns casos, dependendo da negociação, consegue gerar um excedente e ainda sobra um dinheiro, e a outra pessoa que está lá na sua casa está liquidando a carta e gerando mais patrimônio para você. A partir daí, você entra num ciclo que muitos investidores fazem: compra, aluga, quita, reinveste em outra carta. Compra, aluga, quita e reinveste em outra carta. É um modelo matematicamente replicável, previsível e altamente escalável. Você transforma pequenas parcelas mensais em ativos reais e lucrativos, um após o outro. E o mais interessante, mesmo pessoas com uma renda média conseguem aplicar essa estratégia bastando se programar corretamente. O segredo aqui é a disciplina, a escolha correta do grupo e uma visão de longo prazo. A autoquitação, ela não é só para quem quer um lucro no curto prazo. É algo para tirar patrimônio, pedra sobre pedra, que vai alavancar muito a estrutura dessas pessoas. Agora vamos falar sobre a estratégia mais subestimada de todas, mas que investidores mais técnicos normalmente adoram, que é a rentabilidade mais a correção anual da carta. Quando você é contemplado, a sua carta ela não fica necessariamente parada até que você use. Quando você é contemplado, a carta de crédito ela não fica parada. A administradora ela pega esse recurso e aplica num fundo de investimento de alta liquidez. Caso você queira resgatar esse valor e fazer a compra do seu bem, ele precisa estar disponível. Só que o mais bacana de tudo é o quê? Ela aplica todo o valor da sua carta, não somente o que você pagou. Então, por exemplo, você tem uma carta de 300 mil, pagou 50, vai estar aplicado lá não 50 mil, mas sim 300, que é o montante total da sua carta. Nenhum outro investimento do mercado te proporciona um retorno tão alto comparado a um recurso que você ainda não colocou. E isso se torna ainda mais atrativo num cenário como o que a gente vive hoje, em dezembro de 2025. Taxa Selic nas alturas, uma taxa muito alta, então automaticamente uma rentabilidade da sua carta muito boa. Você literalmente está deixando o mercado trabalhar ao seu favor enquanto você está pagando as parcelas normalmente. Mas existe um outro ponto que pouquíssima gente comenta, mas que também te gera um certo lucro. Quando você é um dos últimos ou o último a ser contemplado, o reajuste anual da sua carta tende a te entregar um valor muito mais alto do que o que você pagou, incluindo a taxa de administração. E é por isso que investidores mais experientes
não tem medo de ser contemplado mais para o final, porque ele sabe que essa rentabilidade que a tua carta está se autogerando também vai trazer um resultado bem legal. Então, para quem gosta de números, previsibilidade e retorno atrelado à economia, essa é a melhor estratégia de todas, porque ela rende sobre o valor total da operação, surfa o reajuste e reduz o custo efetivo da operação. Ela é simples de aplicar, altamente segura e traz um retorno para aquelas pessoas que não querem ficar movimentando o capital que já é seu. Mas olha só, antes de você sair aplicando qualquer uma dessas estratégias, existe um ponto crítico. No consórcio, os detalhes decidem o lucro. Um pequeno erro na escolha do grupo, da administradora ou em algum outro detalhe podem atrapalhar consideravelmente o seu resultado. Por isso, eu preciso te entregar agora todos os cuidados que você deve tomar para que inicie 2026 realmente como um investidor de consórcio. Primeiro, escolha da administradora. Isso aqui já é metade do jogo. A administradora ruim, ela atrasa pagamento, faz reajustes mal calculados e normalmente te coloca em grupos ruins. O ideal é optar por empresas sólidas, com histórico de contemplação e boa política de gestão de fundos. Isso ele reduz o risco e potencializa os lucros. Segundo, seleção do grupo certo. A maioria das pessoas elas entram no primeiro grupo que aparece e esse é o maior erro. Cada grupo ele tem uma dinâmica específica, volume de lance, perfil de participante e velocidade média de contemplação. O grupo errado pode atrasar sua estratégia em meses ou até mesmo anos. Terceiro, conhecimento técnico sobre reajuste, IPCA, INCC, variações sazonais, comportamento histórico. Se você não entende o índice da sua cota, você não entende o investimento que está fazendo. Alguns perfis funcionam melhor com IPCA, por exemplo, outros com INCC. A escolha depende do objetivo, prazo e apetite ao risco. Quarto, estratégias de lance. Aqui está um dos pontos mais técnicos do consórcio. Saber quando usar lance livre, lance fixo ou lance embutido. Cada tipo serve para um objetivo diferente. E um lance mal planejado pode consumir caixa sem necessidade. Ou pior, te deixar fora da contemplação num momento crítico. Quinto, controle de riscos e timing. Investidores profissionais observam o comportamento do grupo, o momento macroeconômico, a curva de contemplação e a relação entre reajuste e o custo financeiro. É assim que se decide quando você vai acelerar, quando você vai reduzir aporte e quando você vai proteger algum lucro. No fim das contas, investir em consórcio não é sorte, é técnica, leitura de cenário e execução precisa. Quem domina esses fatores tem um lucro previsível. Quando ignora, acha que consórcio não funciona quando na verdade só usou do jeito errado. Agora eu quero saber de você. Qual dessas quatro estratégias faz mais sentido para o seu momento financeiro? A revenda da carta contemplada, a barganha com compra e revenda, a autoquitação ou simplesmente o rendimento da carta contemplada? Comenta aqui embaixo porque cada pessoa tem um perfil diferente. E para mim fica muito mais assertivo quando eu trago um conteúdo mais direcionado para determinado público, dependendo do seu momento financeiro, da sua estratégia que mais gosta e eu consigo trazer um conteúdo mais assertivo. Agora, se você está começando do zero, não sabe ainda qual grupo escolher, não sabe qual a melhor estratégia que se encaixa para você, eu vou deixar aqui o link do meu WhatsApp. Você me chama ali e vamos bolar uma estratégia mais precisa, mais condizente com o seu momento financeiro para nós poder executar nesse ano de 2026. Claro, se você não é inscrito aqui ainda no canal, aproveite e já se inscreve, que eu vou trazer sempre conteúdos técnicos diretos que vão ajudar você a se desenvolver melhor nesse mundo de investimento através de consórcios. Muito obrigado por me acompanhar até o final desse vídeo hoje. Se esse conteúdo fez sentido para você, já deixa um like, encaminha para alguém que está buscando alguma alternativa de consórcio ou alguém que precisa mudar a mentalidade sobre consórcio e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!